Olá, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e hoje a gente vai seguir falando sobre essa tensão que se desenha no céu na cruz dos signos fixos. Então, no dia 8 de novembro, a gente teve o eclipse lunar no signo de Touro e agora, ao longo dos próximos dias, nós teremos Sol e Mercúrio fazendo oposição com Urano e quadratura com Saturno. Então, os ecos desse trânsito, que eu chamo de Ragnarok, vão continuar ecoando ao longo dessa semana com muita força, tanto na coletividade quanto nas nossas vidas mais íntimas. Então, antes de continuar falando um pouquinho mais sobre isso, eu vou te convidar, te inscreve aqui no canal, clica para receber as atualizações e, claro, curte, comenta, compartilha esse vídeo. A participação de todo mundo é muito importante para eu continuar trazendo material aqui para vocês. Bom, pessoal, nós temos no céu desde 2021 esse duelo de deuses que eu venho chamando de Ragnarok. Ragnarok é a escatologia nórdica dos povos escandinavos que conta o final da era daquele povo, né? Então traz ali também o fim de uma cultura que é muito mais do que apenas uma invasão, no caso ali a invasão romana, a invasão católico-cristã, mas principalmente a morte de uma cultura, a morte de dogmas, a morte de deuses, a morte da memória. Então nós temos aí uma ruptura muito grande, muito intensa e que transcende também um pouco desses valores materiais e adentra no âmbito dos valores culturais. Isso acontece porque a gente tem Urano no signo de Touro. E Touro é um signo que fala de sustento, é um signo que fala de dinheiro, que fala de recursos, mas que também fala de cultura, também fala de arte, até porque a cultura de um povo é o seu bem mais precioso e mais valioso. E essa quadratura entre Saturno e Urano tem um vídeo aqui que chama Ragnarok, está no ar há mais de 3 meses. Eu estou falando sobre ela desde o final de 2020, que foi quando Saturno ingressou no signo de Aquário e fez a conjunção com Júpiter, lá, a estrela de Belém. Foi muito comentada no final de 2020. Comenta aqui quem é que lembra desse trânsito. Eu falei bastante na Trilha Celeste, outros astrólogos também ao redor do mundo comentaram. Já no começo de 2021 inicia essa quadratura que a gente chama de quadratura minguante, porque ela é o equivalente à lua minguante do ciclo planetário entre Urano e Saturno, é a dança desses dois planetas, né? Então, inclusive, os ciclos de Saturno e Urano são ciclos que nos ajudam a medir a evolução da humanidade, né? A evolução da nossa coletividade, dessa egrégora que juntos nós formamos e chamamos aí de humanidade. Então a gente consegue ver como é que a gente está evoluindo no nosso processo de civilização. Esse ciclo ele começa em 1988, junto com o nascimento da Constituição Brasileira, junto com a queda do Muro de Berlim. E agora, quando essa quadratura volta em 2021, a gente tem, primeiro, a Constituição Brasileira nunca foi tão citada em um processo eleitoral como foi agora aqui no Brasil. Então, a democracia brasileira passou por um teste muito pesado e a gente também tem, né, essa paz, o fim desse processo de Guerra Fria, de tensão entre Ocidente e Oriente, que volta lá na Europa com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, essa quadratura minguante entre Saturno e Urano, ela vem também colocar uma espécie de prova para esse caminho evolucional que a gente trilhou nos últimos 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos. Então a gente vê aí que a gente está num período de ruptura, num período de fim de ciclo, de assimilação, de elaboração. Então tem muito um movimento de separar o joio do trigo. E agora no céu a gente tem essa quadratura, então Saturno em Aquário, signo fixo de ar, Urano em Touro, signo fixo de terra.
E neste momento nós temos Sol, Vênus e Mercúrio no signo fixo de água, que é Escorpião. Então aí nós temos essa quadratura em T se formando, né? Os planetas em Escorpião fazem oposição com Urano e quadratura com Saturno, trazendo aí o grande final desse aspecto que eu aqui na trilha chamo de Ragnarok, porque vai falar do final de um tempo e vai trazer os deuses, esses planetas, todos juntos misturados, cada um entrando no trânsito do outro. Então a gente teve Plutão muito ativado nos últimos meses. Agora, nesse momento, a gente tem Marte retrógrado ainda em quadratura com Netuno. Então, os planetas coletivos, os planetas geracionais que nos regem enquanto coletividade, enquanto esse grande cardume, essa grande malha, eles todos estão muito ativados neste momento, impactando diretamente a nossa individualidade, representada aqui pelo que eu chamo de planetinhas. Mas não que eles sejam menores ou menos importantes, tá, gente? É que eles vão reger nós, o povo, os mortais, né? A nossa individualidade. Então a gente tem a individualidade afetando a coletividade com muita intensidade e do outro lado, não obstante, nós temos a coletividade impactando, né, como esse grande tsunami de instabilidade a nossa individualidade. A quadratura entre Saturno e Urano, como eu já falei, ela vem trazer a crise emergente de recursos, a crise ambiental, a má distribuição desses recursos, né, a desigualdade social, a discrepância entre as classes. Então, de um lado, a gente tem o Elon Musk comprando Twitter, demitindo pessoas em massa. Então, existe uma discrepância muito grande, né? Uma polarização muito grande. Tem muito pouca gente vivendo muito bem. Então, a gente tem um avanço muito grande na ciência, muito grande na medicina. Então, essa quadratura, ela vem colocar o velho versus o novo, mas ela também vem trazer uma nova espécie de velho, que a gente não tinha antes, a gente morria. Agora a gente está vivendo cada vez mais, né? O Urano retorna ali nos 84 anos e a gente segue. Como nós vimos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um político que se destacou muito durante as eleições, infelizmente não ganhou, porque eu acho ele uma pessoa maravilhosa, que é o Olívio Dutra, que estava candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. Ele está quase chegando no retorno de Urano, que acontece aos 84 anos, ele está com 80 e pouquinhos. E o cara anda de bicicleta, tem uma saúde maravilhosa, uma energia incrível. Então a gente começa a ver esse novo velho, né? Uma nova face do velho, né? Que não é aquele velho ranzinza, que não é aquele velho que odeia a juventude, que odeia o novo, que tem muito medo do que está por vir. Então a gente tem uma nova configuração aí, especialmente porque as gerações de hoje, que vão ter uma estrutura familiar já muito diferente do que era antigamente, começam a se questionar como é que vai ser a sua velhice, que tipo de qualidade de vida que a gente vai querer ter. Então esse é um divisor de águas realmente que nós estamos vivendo, né? É um período de muita intensidade, mas também de muito crescimento. Então Vênus passa a ser um planeta muito importante no meio dessa quadratura que a gente está vivenciando. E aqui a questão dos valores, como eu falei no vídeo do eclipse, tanto os valores materiais, os valores financeiros e os valores físicos, que o Urano em Touro vem falar com a gente sobre o corpo, né? Ele fala sobre recurso, fala sobre petróleo, fala sobre economia, fala sobre moedas emergentes, sobre novos bancos, né, sobre novas formas de investimento, mas ele vai falar também sobre o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso corpo. Sem o nosso corpo, a gente não tem nada. Então, aqui a gente fala de saúde também, a gente fala de bem-estar físico, psíquico, emocional, até porque a gente é aquilo que a gente come. Para a gente tomar cuidado com prejuízo, para a gente tomar cuidado com endividamento, para a gente tomar cuidado com falsas profecias, com falsas esperanças, tanto para o lado do terrorismo, que a gente está vendo muito para esse lado também, especialmente na temporada de Sol em Escorpião, então com medo daquilo que não vai acontecer, né? E aí a gente tem um prejuízo imenso, a gente fica com medo, a gente fica paralisado, a gente não faz o que devia fazer e no fim nada daquilo que a gente tinha medo acontece.
né? Quanto para o outro lado, que é o lado da gente achar que tudo tá maravilhoso, tudo vai acabar bem e acabar não fazendo nada, esperando que venha alguém e faça por nós. Então, tem que tomar cuidado com esses dois lados e é um período de limpeza, de reestruturação, de renovação, onde é muito importante a gente acolher, a gente curar, a gente usar essa energia predominante de água e de terra para se enraizar, para estruturar o nosso porto seguro e limpar do nosso caminho tudo aquilo que está sendo tóxico, tudo aquilo que está sendo uma âncora que não deixa o nosso barquinho andar para frente, né? Então, sabendo discernir o que é entulho, o que está causando prejuízo, do que é tesouro e precisa ser também protegido durante este terremoto dessa quadratura em T que está abalando o céu na primeira quinzena de novembro. Urano é um planeta extremamente imprevisível. Quando ele está envolvido na equação, às vezes fica até meio difícil da gente saber que tipo de previsão é essa, porque fica difícil de saber para que lado que ele vai, né? Ele é um planeta extremamente imprevisível, mas tem algumas dicas aqui que eu achei legal de trazer, que é a originalidade e a individualidade, né? Então, ao mesmo tempo que é importante da gente ter um pensamento coletivo, da gente entender que nenhum homem é uma ilha, nenhuma mulher é uma ilha, a gente não está sozinho no mundo, né? Nós fazemos parte de algo maior, então é importante da gente olhar um pouco além do nosso umbigo, mas também é importante da gente ser original, no sentido de a gente respeitar e ouvir as nossas próprias ideias, né? Não querer que o outro nos traga uma resposta pronta ou o outro nos diga que direção a gente tem que tomar. Urano privilegia aqui as pessoas que vão ter o seu insight original, que vão seguir as suas próprias convicções e que vão saber usar do seu próprio discernimento. Então, a hora agora é uma hora muito importante da gente botar a nossa cabeça para funcionar e saber também ser o nosso próprio senso crítico neste momento. Esse é um momento, sem dúvida, que é importante da gente ter senso crítico, da gente ter posicionamento, da gente encontrar também a nossa voz. Primeiro, para dizer não para tudo aquilo que a gente não quer mais na nossa vida, e segundo, também para poder dizer sim para aquilo que a gente quer, né, a partir de agora. Bom, uma linda semana. Por hoje era isso. Até mais!